A paz do Senhor a todos. Podeis tomar assento. Toda honra e toda glória pertence ao Deus da glória. Ele é digno de todo o nosso louvor, da nossa adoração. Celebre ao Senhor, festeje a Deus, homenageie ao Senhor. Ele é digno de louvor, adore ao Senhor. Abra a sua boca, o seu coração, a sua alma para Deus. Ele é maravilhoso, Ele é incomparável, Ele é grandíssimo, todo-poderoso, e Ele está no seu templo, Ele está presente, a sua noiva está reunida, estamos reunidos para um culto coletivo, de ação de graças e de louvor ao nosso Deus. Eu aprendi que culto não é uma reunião, culto é um estilo de vida do cristão. A vida cristã é um estilo de vida. Em todos os lugares onde nós estamos, podemos adorar ao Senhor. E na presença de Deus ninguém é grande, só Ele é grande. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus pela veracidade da sua palavra, pela eternidade da sua palavra, pelo poder da sua palavra, pela santidade da sua palavra. Glória ao Senhor Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aonde o bisturi do cirurgião não vai, a palavra vai. Glória a Deus. Você está triste, meu querido irmão? Há bálsamo de Gileade, há bálsamo divino do céu para cicatrizar as feridas da alma. Louve ao Senhor. Durante o culto, muitas coisas podem acontecer. Eu quero louvar a Deus por poder estar convosco nesta noite, agradecendo o convite para cooperar. E louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui, dos amigos do Evangelho. Vocês são bem-aventurados por ter vindo aqui hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os internautas não evangélicos. Vocês são bem-aventurados, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E é uma alegria para nós, para a igreja e para Deus também, que você veio ouvir a palavra dele. Glória ao Senhor. A minha consideração e respeito a todos os obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, todos os pastores, pastor Antônio Siqueira, que é um grande ensinador da palavra, é um profeta de Deus nessa nação. A minha consideração, meu respeito, pastor, e pelos pastores que aqui estão, porque, meus queridos irmãos, nós somos servos na obra de Deus, servos na casa de Deus. E cada vez que a gente toma esse microfone e sobe nesse púlpito, há um sentimento de dependência, porque pregação não é profissão, é dependência de Deus. É Ele que vai falar. Nós somos apenas o canal, o instrumento. É Deus que vai falar. A palavra é dele. Glória ao Senhor Deus para sempre. Meus irmãos, Neemias capítulo 3, versículo 11. João Evangelista, capítulo 6, versículos 33 a 35. Neemias capítulo 3, versículo 11. E o evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 33 a 35. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim,
e Assub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos, como também a torre dos fornos. João capítulo 6, versículos 33 a 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre um tema que talvez você nunca ouviu. Eu quero falar sobre a restauração da Torre dos Fornos. Essa torre é pouco falada, mas está na Bíblia. Nós vamos, esta noite, na direção do Espírito Santo, na graça, na inspiração do Espírito Santo, pedir a Deus que nos leve para o centro do seu propósito, na questão da sua palavra. É muito importante que Deus fale. É mais importante do que eu exibir os meus conhecimentos. Deus fala. E Ele está falando desde o início deste culto. Então, o Neemias, meus queridos irmãos, vamos direto aqui ao assunto. Neemias foi o copeiro do rei. E os irmãos sabem que, dentre os avivamentos da Bíblia, Neemias foi um instrumento de Deus para um grande e poderoso avivamento. Ele não era um profeta, ele não era uma pessoa, podemos dizer assim, escolhida, chamada para exercer o ministério profético, ou sacerdotal, ou real. Ele era o copeiro do rei. Deus quer nos usar como instrumentos de avivamento. Não importa quem você é, se você se colocar à disposição de Deus, Ele usa você como instrumento dEle para um grande avivamento na sua casa, para um grande avivamento na sua família, para um grande avivamento na sua igreja, para um grande avivamento que vai sacudir os alicerces da sua cidade. Então Deus usou Neemias. Agora, meus queridos irmãos, todos nós, e os pregadores e ensinadores muito falam sobre que Neemias restaurou os muros, restaurou as portas, quase ninguém fala das torres, mas ele restaurou as torres também. As torres que Neemias restaurou, muros, portas, torres, tem um significado profundo, espiritual, para a nossa vida. As torres no muro falam do lugar de vigilância, é das torres que se detectava a aproximação inimiga nas cidades antigas, ou um mensageiro de boas novas, era nas torres. Erguiam-se torres nos vinhedos. E quando nós lemos na Bíblia, torres também eram levantadas para fins de defesa militar. A Torre dos Fornos, do qual diz aqui Neemias, ficava perto, ao lado do portão da esquina, como diz o texto aqui. Pode ter sido construída pelo rei Uzias, segundo Crônicas 26:9. É uma sugestão. Neemias era o copeiro do rei. Era uma função honrosa, uma função lucrativa, mas uma função muito perigosa. Ele devia provar do vinho do rei, provar da comida.
Neemias recebeu a notícia, e os irmãos sabem, do que havia acontecido em Jerusalém. O templo de Jerusalém foi derribado, os muros foram derribados, as portas foram queimadas. A tristeza invadiu o coração de Neemias, que até o próprio rei percebeu. E Neemias entra em angústia de alma. Não há um avivamento espiritual, real, pleno, sem angústia de alma. Nós temos que entender, irmãos, que a oração de angústia, que é aquela oração de Ana, tem que voltar para a igreja. Nós precisamos orar outra vez com angústia de alma. Deus quer mandar um avivamento. E a restauração da Torre dos Fornos, ela vem com um grande e poderoso avivamento. Glória seja dada ao Senhor. Então Neemias ficou 4 meses em oração e jejum. Ele se preparou. A gente sabe que na vida tudo depende de preparo. Se a gente entendesse disso melhor, a gente se prepararia melhor para certas coisas. Agora Neemias estava enfrentando, ele ia enfrentar, além do grande problema, inimigos. Inimigos de Neemias não eram inimigos qualquer, eram inimigos de influência. Sambalate, governador de Samaria. Tobias, capitão do exército de Samaria. Gesem, governador da província do território do Egito. Mas apesar disso, Neemias manteve-se animado, se colocou diante de Deus, se colocou na brecha. Tem sempre alguém na brecha, tem sempre alguém orando, tem sempre alguém jejuando, tem sempre alguém clamando. Deus tem as suas reservas. Bendito seja Deus. E apesar disso, Neemias manteve o ânimo. E em 52 dias ele levantou as muralhas. Parece até uma obra moderna, né? Aquele tempo não era como hoje. Neemias nos ensina aqui que toda a oposição ao projeto de Deus vai ser vencida. Principalmente quando você está no centro do propósito de Deus. A solução para o Brasil é um avivamento na igreja brasileira. A solução para os problemas políticos e econômicos do Brasil estão na igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a igreja brasileira soubesse o poder, a autoridade que tem, o Brasil não estaria nessa situação que está, porque o problema não são os homens, o problema é nós mesmos. Nós temos que tomar, como Neemias tomou aquele problema, ele ficou angustiado, ele diz, eu não me conformo, isso não pode ficar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa situação, acontece o seguinte, nós estamos muito acomodados hoje, como igreja do Senhor. Nós viemos a um culto, e não se esqueça que esse lugar aqui é um lugar de batalha espiritual. Precisamos entender que Deus está aqui presente. E culto não é espetáculo. Culto é adoração a Deus. Culto é você ser sensível para ouvir a voz de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Passou na imprensa mundial, no final do ano passado, quando, lá no Vaticano, o Papa Francisco estava ministrando uma missa, a multidão
E ele chamou a atenção dos fiéis, porque estava vendo muita fotografia. E ele repreendeu os fiéis. Foi passado isso em rede mundial. Ele disse: missa não é espetáculo. Meus irmãos, culto não é espetáculo. Nós não estamos aqui para ver quem cantou bem, quem pregou melhor. Nada disso, não. Nós estamos aqui para ouvir o que é que Deus tem para dizer para nós. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser curados na nossa alma. Nós estamos enfermos e precisamos ser curados. Deus, eu estou na casa do papai, eu preciso ser curado, eu preciso ser cheio, eu preciso da palavra, eu preciso do pão. Neemias estava enfrentando um grande desafio, construindo os muros de Jerusalém, restaurando as portas. E a Bíblia diz em Neemias 2:20: e eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Essa torre dos fornos, que é pouco falada, mas que não podia faltar na cidade de Jerusalém. E aonde ficava essa torre dos fornos? Lá em Jeremias capítulo 37, versículo 21, lá diz onde ficava a torre dos fornos. Ficava na rua dos padeiros. Jeremias 37, 21 diz lá: então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e lhe deram-lhe um pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Que maravilha! A rua dos padeiros. Sabe que rua que é essa aqui da frente? Não é a senador Xavier da Silva, é a rua dos padeiros. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Era uma torre com vários fornos, para você entender. Era uma torre assim, grande, com vários fornos, e cada padeiro era locado ali o forno, ele assava. Era um tipo de uma padaria coletiva. Nas antigas cidades da velha Jerusalém, cada tipo de negócio tinha sua própria rua ou bairro, como no caso aqui, a rua dos padeiros. A torre dos fornos ficava na rua dos padeiros, saía um padeiro e vinha outro, e assim não faltava pão na cidade. Glória seja dada ao Senhor. É por isso que não falta pão no reino de Deus. Sempre tem o que a gente... Se você, a qualquer hora, Deus está pronto para te alimentar. A qualquer hora, você tem uma palavra. A torre dos fornos, restaurar a torre dos fornos, é o avivamento chegando na igreja. Restaurar a torre dos fornos é restaurar o fogo, é restaurar o pão. Quem é que não gosta de um pão quente do dia? Aquele pãozinho feito em casa, do dia. E se facilitar, tem gente que come um inteiro daquele no dia. Glória seja dada ao Senhor. Agora vamos para o texto aqui, Neemias 3:11. Quem foi que ajudou aqui Neemias reconstruir ou restaurar essa torre? Dois homens chamados Malquias e Assub. Eu tive a curiosidade de procurar aqui o significado do nome deles, porque a Bíblia, ela trabalha muito com o significado de nomes, e o nome tem um significado muito importante na vida de um personagem bíblico. Malquias e Assub. Eu descobri que Malquias significa Yahvé é o rei, e Assub significa atencioso. Quem é que vai ser usado por Deus para reconstruir e restaurar a torre dos fornos? Quem são os restauradores da torre dos fornos? Primeiro, Malquias.
os que conhecem a realeza e a majestade e a glória de Deus. Uma coisa que nós temos que restaurar para as nossas reuniões, para o nosso culto, é o senso da majestade e da realeza de Deus presente. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus está presente, porque hoje, irmãos, tem muito show. Eu não sou, não me leve a mal, por favor. Tem muito show nas igrejas do Brasil. São shows gospel. Tem muitas estrelas. Agora, quando o sol está brilhando, não aparece estrela. O sol da justiça está aqui hoje. É Jesus Cristo. A Ele toda a glória. A Ele todo louvor. Não há estrelas quando Jesus está presente. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Que glória. Segundo, assube os que estão atentos. Quem é que vai ajudar a reconstruir essa torre? É tão bom, né? Nós estamos vivendo hoje na época do micro-ondas, mas nada melhor do que um fogão a lenha, do que um forno lá fora. É outra coisa. O pão é outro gosto. Glória a Deus. Restauração da torre dos fornos. Restaurar a torre dos fornos, em primeiro lugar, é restaurar o fervor espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A torre dos fornos era uma torre bem quente, viu, Abimael? Ela ficava umas 24 horas aquecida. Antigamente, forno de padaria não esfriava. O segredo é que sempre tinha que estar alguém colocando lenha. Na obra de Deus é assim também. O fogo não pode apagar. Tem sempre alguém que está colocando lenha. Eu não sei porque que esse circo de oração, hora de manhã, hora de tarde. Não sei porque que tem oração de noite. É colocar lenha. Eu não sei por que tanta oração. É colocação de lenha. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs do círculo de oração, irmã Glaci. Continue colocando lenha. A Bíblia diz, em Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, mas cada manhã o sacerdote ia lá abastecer. É interessante notar, pastores, que o primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício, depois da consagração formal do sacerdote Arão, como sacerdote, foi aceso por Deus. O homem põe a lenha, mas quem acende o fogo é Deus. O poder é Deus, a unção é Deus, a autoridade é Deus, a glória é Deus, o movimento é Deus, o avivamento é Deus. Interessante, a igreja é a Jerusalém de Deus, e também deve ter essa torre, mas a igreja tem que ter essa torre na aplicação espiritual. A torre dos fornos, pastor Catarino, não pode faltar. É pão quente. É muito mais fácil a gente comprar. É muito mais cômodo a gente comprar do que fazer, porque fazer dá trabalho. Eu me lembro ainda, quando eu era criança, o meu pai inventou de fazer um forno lá fora. E eu quero aplicar isso para a vida espiritual, porque o meu pai que acendia o fogo. Ele acendia o fogo, quem fez pão lá fora no fogão, no forno, a lenha sabe que faz aquela fogueira, depois varre, né? Varre o forno,
e depois é que se coloca o pão. Então o meu pai, ele pedia para ajudar, a gente fazia aquela fogueira, o forno ficava aquecido, não dava para chegar perto, depois ele varria, e a minha mãe vinha e colocava os pães. Quem acende o fogo é o pai, quem acende o fogo é Deus, mas quem coloca o pão para assar é a igreja. Deus quer acender o fogo, mas onde está a lenha? Deus quer varrer. Quem é que vai pôr para assar? Esse negócio de colocar a mão na massa não é comigo. Agora nós precisamos de fogo. Fogo na Bíblia é símbolo da presença de Deus. Fogo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Despertar o dom ali significa torne a abanar o dom, essa brasa, esse dom que está abafado em você, está coberto de cinza. Torne a abanar, Timóteo. Você é uma bênção, você é um vaso. Glória a Deus, acendendo os fornos. O segredo começa no meio do forno. Quem entende aqui de forno sabe, principalmente forno de pizzaria, eles acendem o fogo lá, tem que ser bem no centro, com algo pequeno. Lenha grande demora muito para pegar fogo, é a pequenininha que pega fogo mais rápido. Mas eu sou pequeno, Deus, tem misericórdia, é você mesmo. Eu estava lembrando aqui do irmão Alex, aquele da cesta básica, só para lembrar um pouquinho da cesta básica, na ceia que vem, sábado próximo, o irmão Alex contou que estava fazendo um churrasco na casa dele, e ele percebeu que o carvãozinho bem pequenininho botou fogo nos outros, nos grandes. É assim que Deus quer fazer na igreja. A torre dos fornos não podia esfriar, para não faltar pão quente. Não pode faltar pão quente na igreja. Não pode faltar pão quente nos nossos púlpitos, na igreja brasileira. Nós precisamos vir comer o pão. Fogo na Bíblia é símbolo da trindade, da divindade. Deus Pai é fogo, Deus Filho é fogo, Deus Espírito Santo é fogo. E Deus está aqui. Meus queridos irmãos, a igreja da minha geração, a igreja deste século, é uma igreja que ainda não conhece o fervor, na sua essência, a potência. A gente fala de avivamento, mas a gente não sabe o que é isso, porque a gente nunca experimentou. Avivamento para a gente é uma palavra de efeito. A igreja avivada, eu preciso de um avivamento, mas você sabe o que é isso? Avivamento é mudança. Avivamento é Deus. Sabe o que é avivamento, pastores? É Deus desarrumando a casa. As irmãs, quando vão fazer limpeza na casa, sabe aquela limpeza que você faz no final do ano? Você arreda os móveis, você desarruma tudo. E quando se alguém entra na porta, que confusão é esse negócio aqui? Agora por onde que eu entro, onde eu vou pisar? A casa está sendo limpa. Deus tem que dar uma desarrumada na casa, porque Ele vai começar a consertar as coisas. Estamos clamando por um grande, poderoso avivamento. Manda um avivamento, Senhor. Assembleia de Deus de Curitiba, ouve e responde o clamor das tuas servas que oram de dia e de noite. Nós somos muito bons em política, administração, esporte, ciências diversas, mas somos uma geração ruim de fogo. A gente, irmão, se tornando assembleiano hoje, a gente está ficando escandalizado. Quando alguém é
tomado pelo poder do Espírito Santo. Tem lugar por aí, tem igreja no Brasil por aí, que alguém quando entra na igreja e dá um glória a Deus, fala em língua estranha, alguém diz, opa, esse não é daqui. Quando o pastor incentiva você a adorar a Deus, você tem que entender que você está prestando um culto de adoração ao Senhor, de louvor a Ele, e Ele é digno. Nós não estamos aqui como um hobby, passando tempo. E outra coisa, irmão, ser obreiro, ser pregador, não é hobby, é responsabilidade, é chamada. Você foi chamado, querido obreiro, para ser padeiro, para entregar o pão, para alimentar o povo. Shaimai, Ciclemoi, Deridofa, Ciclemei. Como que está o nosso nível espiritual? Nosso nível de fogo? O pastor Costa Dier, quem se lembra? Quem era daquela época? Oh, muitas mãos se lembram. Pastor Costa Dier era aquele... Ele era judeu, ele tinha cidadania americana, mas ele era judeu. E frequentemente ele vinha a Curitiba. E ele disse, eu nunca mais esqueci daquilo, ele disse que se Jesus ficasse na porta do templo, esperando cada crente entrar, e ficasse ali com um termômetro, quero ver como é que está a tua temperatura espiritual. O braço aí. Como é que está? Ih, está baixo. Eita, aqui está... Tem que orar mais. Tem que buscar mais poder. A pessoa, se acontecesse isso em cada culto, irmão. Oh Deus, aviva-nos esta noite. Aviva-nos nesta noite. Glória seja dada ao Senhor. Muitas igrejas estão com forno frio. Como restaurar o fervor espiritual? Vamos aprender com o profeta Elias. O que está acontecendo hoje que a gente ora e Deus não responde às nossas orações? Altar quebrado. Altar desconcertado. 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava sido derrubado, que havia sido quebrado. Neemias mandou restaurar a torre dos fornos. Essa torre precisa ser restaurada, para não faltar pão a cada culto. Não pode faltar pão. Avivamento é a volta à palavra. É a volta à palavra e a volta da palavra. Voltar à palavra é uma coisa, a volta da palavra. Temos que pregar a palavra, dar pão. Nós estamos ouvindo muito hoje filosofias orientais, mensagem motivacional, autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. Precisamos da palavra. A palavra vivifica, a palavra alimenta, a palavra cura. A palavra viva, a palavra consola, a palavra, meu querido jovem, palavra jovem. Bendito seja Deus. A restauração do forno, da torre dos fornos, é a restauração de pão quente na casa de Deus. Segundo lugar, restauração de pão quente. Os irmãos se lembram que na parábola do filho pródigo, no capítulo 15, versículo 17, o filho pródigo, quando caiu em si, e eu aprendo aqui com o filho pródigo, que o filho pródigo pegou a bênção antes da hora. Tem gente que fica insistindo com Deus, eu quero a minha bênção, o que eu quero tem que ser hoje. Não, o filho pródigo recebeu a herança antes da hora, e botou tudo fora, porque ele não estava preparado. Não era a hora da herança. A hora da bênção é a hora de Deus, não é a tua, não é a nossa. Só que ele diz aqui, na casa do meu pai tem abundância de pão.
Na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele disse, sabe de uma coisa? Tem empregado do meu pai que tem pão à vontade, e eu aqui passando fome, dando comida para porco aqui, para leitão aqui. Eu fico aqui. Na casa do pai tem abundância de pão. A torre dos fornos ficava na rua dos padeiros. Israel, irmãos, as padarias surgiram em Jerusalém. Os hebreus aprenderam com os egípcios as técnicas da fabricação de pães. Pão é um elemento conhecido e abundante nas Escrituras. Aparece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A primeira vez que a Bíblia menciona pão, Deus usa a expressão, o teu pão. Quando Jesus chega, ele aumenta a dimensão do pão. Ele disse, vocês vão orar assim, o pão nosso de cada dia. A diferença é que o pão nosso, quem dá é Deus. O teu pão é você que consegue, com o seu trabalho. O pão tinha 4 significados para o povo de Israel: abundância, prosperidade, fertilidade, riqueza. No texto que lemos no Novo Testamento, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus nasceu em Belém, casa de pão. Belém significa padaria. Houve um dia que faltou pão na casa do pão. Houve um dia que a fome chegou em Belém. E Belém tornou-se propaganda enganosa. No tempo dos juízes, no livro de Ruth, relata esta saga de uma família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Por faltar pão, fugiram de Belém e foram para Moabe. Saíram da casa do pão e se depararam com doença e com morte. Tem muita gente saindo da casa do pão, indo para outros lugares, estão ficando doentes e estão morrendo. Não saia da casa do pão. A igreja é a casa do pão. Muitas vezes falta pão na casa do pão. Há igrejas hoje que só falam de pão, tem receita de pão, mas os fornos estão frios e não tem pão. Mateus 14, 16, Jesus, porém, lhes disse, não preciso ir embora, dai-lhe vós de comer. Os discípulos estavam preocupados, e agora? Como é que é o seguinte, Jesus, vamos mandar essa turma embora? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo? Nós estamos no deserto, aqui não tem padaria, não tem supermercado, como é que a gente vai fazer? Jesus disse, dai-lhe vós de comer. A gente já olha para os nossos recursos, a nossa capacidade, a gente só olha, mas aqui não tem dinheiro, Jesus. Como é que Jesus estava mandando dar de comer? Tem que dar de comer. Restaurar a Torre dos Fornos é restaurar a vocação de padeiros na igreja. Nós somos padeiros. A gente hoje está muito vaidoso com a nossa posição, com o nosso título de pastor, de evangelista, de presbítero, de pregador, de conferencista internacional. Como tinha um camarada aí, conferencista internacional, nem no Paraguai nunca foi. E a gente fica vaidoso com esses títulos. É melhor ser padeiro, porque o padeiro, irmão, o padeiro está cheio de farinha. O padeiro, quem que é esse mendigo? É mendigo? Não, é o padeiro. O padeiro está sempre com a roupa cheia de farinha. O padeiro está sempre na beira do forno. Está suado. Está com a mão na massa. Glória a Deus. O povo tem que comer. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para quem dele comer não morra, disse Jesus. Precisamos de um avivamento, de um grande avivamento. Restauração da Torre dos Fornos, restauração de pão quente na casa de Deus. Essa torre que ficava na Rua dos Padeiros, cada dia
O problema não é só a falta de pão, também é falta de padeiro. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. A padaria é grande, poucos são os padeiros. Tem muita gente querendo levar vantagem, mas onde estão os padeiros? E o pão? Ah, maravilha! Terei monte glace. A palavra é simples, mas é de Deus. O Senhor está aqui. O padeiro começa a trabalhar de madrugada. Sabe aquele pãozinho quente que você come lá no café da manhã? O padeiro já levantou antes. O padeiro já estava lá. E quando você chegou na panificadora, o pão já estava quente. Mas ele já tinha chegado antes. O padeiro madruga. Tem dois tipos hoje de pregadores e ensinadores nos púlpitos das igrejas do Brasil: padeiro e confeiteiro. O confeiteiro mas que mensagem bonita, mas que mensagem, que hino, mas que cantor, meu Deus do céu, é padeiro. Confeiteiro, é confeiteiro. O padeiro trabalha por dentro, faz o pão, tem experiência com fogo, tem experiência com a massa. O confeiteiro trabalha por fora, já pega pronto, enfeita e dá aparência. Não, mas essa mensagem está muito pesada. Dá uma mensagem, um docinho aí, um negócio mais doce, um negócio assim. Ih, agora sim. Mas não é tempo de doce não, irmão. Está cheio de diabético espiritual no meio da igreja. Tem igreja por aí, irmão, que pregador é confeiteiro. Não tem pão. E o povo sai com fome. Avivamento. Avivamento. Vai começar um grande avivamento. Vai começar um grande avivamento. Vai começar um grande avivamento. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai entrar aqui. Eu sei que tem muita gente no espírito comigo. Onde tem padeiro, tem pão fresco cada culto. Onde tem confeiteiro, a igreja só vive de festa. É festa, é festa, é festa. Irmão, confeitaria. É aquela comida do dia a dia, a comida da mãe, a comida da esposa, aquela comida de casa, aquele pão é tão bom. Em João 21:9, eu gosto muito desse texto aqui, pastor Antônio Siqueira. João 21:9, quase ninguém fala nele. 21:9. Que logo que saltaram em terra, porque os discípulos estavam pescando coisa nenhuma, não pegaram nada. Passaram a noite toda, não pegaram nada. Na verdade, eles pescaram, mas não pescaram. Que tem gente que sai para pescar, mas não pesca. Para não ficar com vergonha da esposa, ele compra lá na peixaria e diz que foi ele que pegou. Jesus fez uma churrasqueira. 21:9. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Jesus fez uma churrasqueira. Ele fez churrasco de peixe e assou pão. Melhor churrasco que faz é Jesus. Os discípulos estavam com fome. Já pensou, irmão? Trabalhar a noite inteira. Oxe, mas olha como Jesus é maravilhoso. Jesus poderia dizer assim: eu sou mestre, né? Porque eu vou ficar fazendo comida para esses marmanjos aí. Eles depois que chegar que façam. Não, enquanto você está pescando, Jesus está fazendo a comida para você. E Jesus, irmãos, assou aquele peixe ali, assou aquele pão. Quer saber se uma igreja está em avivamento? Tem gente que se impressiona com as brasas. Diz ali o texto, que havia brasas. Nossa, aquela igreja lá tem brasa. Eu quero saber se tem peixe e pão, que daí tem avivamento. Só tem brasa. Igreja que só tem brasa, o culto estava uma bênção, estava um fogo o culto. Mas o que foi que o pregador pregou? Eu não sei, eu sei que estava pegando fogo. Então não tem pão. Tem que ter pão. Tem outra igreja, irmãos, que não está em avivamento.
só tem peixe, só tem louvor, louvorzão, canção, e não tem pão, não está em avivamento. Jesus ensina aqui, brasa, peixe, pão. Glória, Deus quer mandar um avivamento. Vamos ficar de pé. João 21:12, Jesus disse, eu acho tão interessante isso aqui, irmão. A Bíblia tem tudo, né? Você nunca leu na Bíblia Jesus convidando para jantar? Diz, vinde jantai, vinde comei, não saia daqui com fome. Jesus está dizendo, vinde comei, Ele tem pão, Ele é o pão, eu sou o pão. Você chegou aqui com fome? Você tem fome, tem sede de justiça? Deus ama você, amigo. Deus quer saciar a tua alma com o pão vivo que desce do céu. Você não pode sair daqui sem comer esse pão. Ele quer salvar a sua alma. E você que parou de comer o pão e a tua alma está faminta, você sente um vazio na alma, uma tristeza na alma, é falta de pão. Uma criancinha, contou um artista aqui, muito conhecido, um humorista, aqui no Brasil, que uma criancinha estava morrendo de fome, nos braços da mãe, morrendo de fome. Ela antes de morrer disse, mãe, no céu tem pão, mãe, e morreu. Não saia daqui com fome, aqui tem pão para você, amigo. Aceite Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, vem agora. Convide essa pessoa que está do seu lado, meu querido irmão, para vir comer o pão. Você não vai sair daqui com fome. Vem agora. Aceite Jesus Cristo. Reconcilie com Deus agora. O momento do convite é um momento muito sublime, muito especial. Uma criancinha espiritual pode nascer. Convide, irmão. Facilite. Diga à pessoa que está do teu lado, eu vou com você lá, eu vou te dar um apoio, eu vou junto. Vamos. Faça a tua parte. Convide. Essa alma precisa se alimentar hoje. Hoje é noite de salvação. Ele tem o pão, Ele é o pão. Venha receber Jesus Cristo. Você que está aí me ouvindo através da rádio, através da internet, ajoelhe-se aí agora. Aceite Jesus Cristo. Reconcilie com Deus, você aí. Hoje é noite em que tem pão quente. Deus vai te dar um pão. Deus vai alimentar a sua alma. Eu sinto a restauração do Espírito Santo. O avivamento virá sobre a Assembleia de Deus de Curitiba. E vai haver conversão de almas aos milhares. Venha ter um encontro com Deus. Venha receber Jesus Cristo. Venha alimentar a sua alma. Reconcilie com Deus agora. Hoje é noite de salvação. Faça a tua parte. Tem pessoas que estão tristes aqui, angustiadas. Cuidado, meu querido irmão, com o seu emocional. Cuide do seu emocional.
Assim como você cuida do seu corpo, cuidado com as tristezas profundas. Pastor Antônio Siqueira entende muito bem disso. A depressão, que é uma doença silenciosa que está chegando mansinho. Deus quer alegrar o seu coração hoje, quer derramar um remédio na sua alma, na ferida do seu coração. Está chegando mais alguém aqui? O Senhor está aqui esta noite. Estamos aguardando você. Não perca tempo com conversas fúteis e inúteis. Não perca tempo em ficar sendo manipulado pela mídia. Adore a Deus. Sirva a Deus de coração, com a sua alma. Seja fiel a Deus. Está caindo um quebrantamento aqui. Quebrantamento que leva ao arrependimento, a conversão genuína. Hoje é noite de salvação. Venha. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Não saia daqui com fome. Não deixa a tua alma morrer com fome. Venha. Venha receber. Pastor Márcio. Temos vidas aceitando a Jesus como Salvador aqui na frente. Enquanto nosso querido evangelista Edson ministrava a palavra de Deus, estava orando, intercedendo, buscando ao Senhor, pedindo para que Deus, pela palavra, salvasse pessoas nesta noite. Estava pedindo: Deus, toda a corrente quebra, Senhor, pelo teu poder. Porque enquanto a palavra está sendo ministrada, os ouvintes, a palavra de Deus está falando, há uma peleja realmente. Mas Deus é maior, porque o Espírito aqui convence pela palavra pregada, e temos vidas aqui aceitando. Pastor Gediel, temos mais alguém aqui à frente? Pastor Gediel, temos mais uma vida preciosa que está aceitando a Jesus como Salvador. Isso, temos 2 pessoas, mais duas, 4 pessoas, 5 pessoas aceitando a Jesus como Salvador nessa noite. Talvez você pensou: mas é uma palavra para a igreja, falando de avivamento para a igreja. Não importa. A sua prima, olha que bênção. Esta é a boliviana. Olha como Jesus faz, não é? Que maravilha. Aí você fica pensando: mas a palavra é para a igreja, uma palavra de avivamento. Mas não importa, quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, quem está ouvindo entende também que precisa aceitar este pão, Jesus Cristo, que diz: eu sou o pão da vida. Que maravilha. Obreiros estão aqui embaixo, vão me ajudar a orar agora. Aleluia. O pastor Antônio Siqueira também está orando, uma ministração especial para aquela vida. Ele sentiu de Deus de orar ali. E nós vamos orar como igreja que somos. Deus está neste templo, igreja. Deus está neste lugar. Então toda a igreja que sabe que Deus está aqui, levante as mãos para os céus, levante a mão para o alto, na galeria, ali todos, deixa eu ver, todos na galeria de mão levantada, deixa eu ver, músicos, todos de mãos aqui para o alto, isto, na galeria, eu estou precisando que todos levantem a mão na galeria, todos levantem a mão, 2 mãos para cima, todos, maravilha. Vamos orar agora, algo especial já está acontecendo. Pai Todo-Poderoso, aleluia, de mãos levantadas celebramos
a tua vontade no meio da tua igreja. De mãos levantadas, tributamos ao Senhor o louvor, a honra e a glória, porque a tua vontade é que se estabelece no nosso meio. Não é segundo o Senhor, Pai, o nosso desejo, o nosso querer, mas é de acordo com o teu coração, a tua vontade. E vidas amadas, preciosas, estão aceitando Jesus como Salvador e como Senhor absoluto da vida deles. Escreve, oh, escreve estes nomes no livro da vida, e que jamais se apague estes nomes, e a partir de agora eles comecem a viver, oh Pai, novidade de vida, oh, sendo preparado a cada dia para o arrebatamento da igreja. Se alguém acompanha o culto e também está aceitando a pessoa bendita de Jesus Cristo, igualmente peço a Ti, abençoa estas vidas. Oh, que o Teu Espírito os ajude a caminhar diante de Ti. Oh, Ramanagala Surya Kandaraya, deixando para trás as velhas práticas e passando a viver segundo os preceitos de Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Teu Espírito, Pai, trabalhou nos corações. Louvado seja o Teu nome, é o Teu nome que é engrandecido, e com esta igreja juntos agradecemos, em nome de Jesus. Nos ajude a anotar os nomes, Pastor Getiel, ajude a encaminhar as pessoas aqui às cadeiras. E a igreja que conhece esse hino, canta junto. Aleluia. Grupo de louvor, aleluia. A igreja pode sentar em nome de Jesus. E ainda o ponteiro está quase chegando perto de 21 horas, então eu peço para você aguardar um pouquinho, porque os avisos que vou dar agora são de extrema importância para a igreja sede, também para o nosso campo ministerial. Os membros da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, levante a mão, todos os membros, todos que são membros aqui. Então, o convite é para todos nós que